Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica e quero falar-vos acerca de um assunto que tem sido polémico nestes últimos tempos, acerca se a Igreja precisa de apóstolos. Todos sabem qual é a minha posição atual sobre este assunto. Eu não acredito nos apóstolos de hoje, porque a Igreja não precisa desse ofício de apóstolo para os dias de hoje. Esta é a minha posição e falo-a porquê? Por causa daquilo que a Bíblia nos transmite. Eu não quero convencer ninguém, apenas quero mostrar pela Palavra de Deus porque é que eu tenho esta posição acerca do assunto de apóstolo ou de apóstolos. Quero compartilhar em Atos capítulo 1, quero pedir a todos que, se tiverem uma Bíblia, podem acompanhar a leitura também na sua Bíblia. E vou começar por ler Atos capítulo 1, versículo 1. E começa logo assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O que é um apóstolo? O que é que faz alguém ser chamado de apóstolo? Primeiro que tudo, um apóstolo é uma pessoa, foi uma pessoa escolhida pelo próprio Jesus Cristo. Como vocês sabem, ao lermos os Evangelhos, Jesus foi específico à procura dos seus primeiros 12 discípulos. Ele escolheu um a um. Inclusive Judas, que sabemos que o traiu, foi também escolhido pelo próprio Jesus. E sobre Judas havia também essa chamada, esse apostolado ou bispado, conforme nós já vamos ler, que estava sobre os 12, onde Judas estava incluído também. E podemos ler agora, a partir aqui do versículo 15, que após Jesus ter ascendido aos céus, diz que Pedro, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, portanto, presta atenção, Pedro se levantou para falar sobre um assunto. Já vamos ver qual assunto é. E naquele momento estavam ali cerca de 120 discípulos, pessoas. Todas elas, já vamos ver, ou a maioria deles, andaram com Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, penso que a carta, a primeira ou a segunda, já não me lembro, a Coríntios, Paulo também faz uma referência a cerca de 500 pessoas que andaram com Jesus Cristo, que viram Jesus, comeram com ele, ouviram as pregações dele. Então, mas neste momento aqui, estamos a ler esta leitura, esta narrativa, diz que estavam ali 120 pessoas. Depois ele diz assim, versículo 16: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de David acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado connosco, portanto, Judas foi contado connosco e alcançou sorte neste ministério. Então ele está a dizer que Judas não estava ali por acaso,
Foi Jesus que o chamou. Versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, isto é, com o dinheiro da traição, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então, o próprio David deixou escrito, teve a inspiração, a revelação pelo Espírito Santo, de que haveria a acontecer isto. Alguém que foi chamado, que tinha sobre ele um ministério, um bispado, mais à frente já vamos ver que era também o apostolado, e que ao agir como ele agiu, então que alguém o substitua, tome outro o seu bispado. Versículo 21. Necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Então ele começa a dizer assim, Pedro: bem, agora para substituir este lugar, temos que procurar alguém que andaram sempre conosco, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Portanto, alguém que acompanhasse Jesus. E ele até depois é mais específico. Versículo 22 diz assim: começando desde o batismo de João, imagine só, até ao dia em que entre nós foi recebido em cima, porque eles viram Jesus a subir. Então, desde o batismo de João, desde que Jesus foi batizado pelo profeta João, até o dia em que Jesus subiu, este pessoal acompanhou sempre Jesus. Então, ele está a dizer, tem que ser alguém que desde o início até o fim da peregrinação de Jesus tenha estado connosco. Versículo 23, e apresentaram dois, então apareceram duas pessoas que eles acharam provavelmente que eram pessoas dignas dessa posição. Um chamava-se José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Eles fizeram bem em orar. Eles oraram e pediram a Deus que Deus lhe desse sabedoria para escolher. Só que é interessante que, neste caso, eles bem oraram, mas não esperaram pela resposta, porque logo a seguir, veja o que aconteceu. Versículo 25. Para que tome parte deste ministério e apostolado, lá está. Portanto, isto ainda é a oração. Ele está a dizer a Deus, ao Senhor, mostra quem é a pessoa que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Perdão. E agora veja o versículo 26. E lançando-lhe as sortes, não é? Aquilo foi a votação. Foi tipo como as crianças fazem, não é? Um dolito à cara da amendoá. Saiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, Pedro aqui resolveu um assunto, aparentemente ficou resolvido. Matias passou a ser apóstolo no lugar de Judas. E qual era a grande condição aqui? Que é isso que eu quero aqui realçar. Era que tem que ser pessoas que andaram com Cristo. E essa é que é a grande condição de um apóstolo de Jesus Cristo. Conforme nós lemos também no início de Atos, não é? Do versículo 2 diz: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então,
quem são os apóstolos de Jesus Cristo? Aqueles que foram escolhidos por Cristo, Ele próprio os escolheu, não é? E também aqueles que tinham que ter andado e convivido com eles todos e com o próprio Cristo. Porquê? Porque na altura não havia nenhum Novo Testamento escrito, não havia cartas do apóstolo Paulo, não havia nada disso. Então, era necessário, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo e para dar cumprimento ao que Jesus pediu a eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, fazei discípulos. Para fazer isso, eles precisavam de ter pessoas que foram, por assim dizer, acompanhantes de Jesus durante todo o seu ministério. Viram a Jesus, ouviram Jesus. Então, melhor que ninguém para eles anunciarem e serem enviados por várias regiões do mundo naquela altura. Ou seja, se forem ler o livro de Atos, não é, o chamado Atos dos Apóstolos, vocês veem que várias pessoas foram nomeados para irem para vários lugares. Por exemplo, se nós formos a Atos 13, vimos, após a conversão de Paulo ainda andou aí uns tempos a se preparar. Então, em Atos 13, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, mestres, não é? A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, estava lá Saulo também. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Graças a Deus aqui já não foi lançar sortes, não é? Enquanto Pedro orou, mas não esperou pela resposta do Espírito Santo, aqui neste caso foi diferente. Eles estavam lá na igreja, estavam a servir ao Senhor, lá jejuando, etc. E de repente o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, aqui nós vemos Paulo que teve um encontro dramático a caminho de Damasco com Cristo. O próprio Jesus Cristo lhe apareceu. E nós sabemos que o próprio Paulo subiu ao terceiro céu e teve revelações absolutamente incríveis dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que mais tarde existiram dúvidas sobre o apostolado de Paulo. Porquê que havia dúvidas? Porque eles sabiam que ninguém poderia ser apóstolo se não tivesse convivido com os discípulos e com Cristo desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. E então Paulo, para se justificar, fala aqui, por exemplo, se podemos ver aqui em Gálatas capítulo 1, Paulo explica porque é que ele é considerado apóstolo de Jesus Cristo. Porque ele conta a história de como Jesus o recrutou a caminho de Damasco, e não só. Então, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque ele não aprendeu o evangelho através do Pedro, através do João, através do Matias ou através de outro apóstolo. Não, diz assim versículo 12: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo,
como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia de judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele começa a contar a história. E versículo 15 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Os já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, todos nós sabemos que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Disse Saulo: eu sou aquele que tu me persegues. Porque ele era zeloso. Ele deu ordens para matar muitos cristãos. E então, Paulo está aqui a justificar-se que ele aprendeu o Evangelho diretamente com Cristo, porque ele recebeu revelação, subiu ao 3º céu e o Evangelho foi anunciado por Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma coisa fantástica. Então, este Saulo, não andou desde o tempo do João Batista, do batismo, nem viu a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, não assistiu a isso, mas recebeu diretamente de Cristo tudo aquilo que os apóstolos também tinham recebido, mas que nunca nenhum deles anunciou a Saulo. Aliás, eles até estavam todos com um pé atrás em relação a Paulo, com medo dele, porque ele perseguia-os e agora anunciava a fé. Então, amados, eu acho isto fantástico. Daí que Saulo é contado também como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E aqui, graças a Deus, podemos dizer que não foram lançadas sortes sobre a vida dele. Ele foi chamado pelo próprio Senhor. Agora, alguém pode dizer assim: mas como é que isso é possível? É possível, tanto é que ele escreveu a maior parte da informação que está contida naquilo que chamamos o Novo Testamento. Foi ele que escreveu a maior parte das cartas. É impressionante. E ele trouxe, foi usado por Jesus de uma maneira absolutamente tremenda. Com isso, contudo, temos de ter cuidado, porque não podemos fazer de Paulo um semideus, a um Deus, porque há pessoas que veneram a Paulo, até acham que Paulo fala mais ou revelou mais do que aquilo que Cristo revelou quando andou cá na terra. Mas isso não é verdade, porque Paulo apenas testificou daquilo que Jesus também já tinha anunciado e que os profetas antigamente também falavam por partes, não tudo. Ainda há pouco lemos em Atos acerca de Judas, que o próprio David já escreveu sobre Judas nos Salmos. Então, o que é que aconteceu? Jesus se manifestou e revelou. Ele cumpriu tudo e revelou, trouxe revelação. Só que, infelizmente, a maior parte dos discípulos, daqueles que andaram com Cristo e os apóstolos, tinham muitas dúvidas. Tanto é que foi necessário Jesus ter buscado este homem, este Saulo, porque Saulo foi uma pessoa usada por Jesus de uma maneira absolutamente tremenda, que veio revolucionar, veio
a impulsionar tudo aquilo que Jesus já tinha pedido aos apóstolos, mas que eles ainda não entenderam muito bem. E então foi necessário este recrutamento, por assim dizer, do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ajudar o quê? Ajudar quem? Para ajudar a igreja. Para ajudar a igreja. Daí que em 1 Coríntios 12 podemos ler, em 1 Coríntios 12 diz assim, versículo 28: a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua, e vai por aí fora. O que é que acontece hoje nos tempos que nós hoje vivemos, no século XXI? A maior parte dos cristãos e daqueles que hoje se intitulam de apóstolos de Jesus Cristo usam esta passagem para mostrar, está a ver? Em primeiro lugar estão os apóstolos, como se lessem, eles leem este versículo como se a igreja fosse uma empresa. Então o título apóstolo é um título hierárquico, é alguém muito importante, alguém do topo da lista, está em primeiro lugar, não é? Primeiramente, então está em primeiro lugar, a seguir vêm os profetas, mas em primeiro lugar é os apóstolos. Então as pessoas olham para a igreja como uma empresa, quando nós lemos na Bíblia que a igreja é considerada o corpo de Cristo, um organismo vivo, em que Jesus é que é o líder da igreja, o cabeça, o chefe, digamos assim. Jesus é o apóstolo, ele é que é o Senhor. Mas as pessoas olham sempre com o lado empresarial, e isso está errado, porque não é nada disso que a Bíblia nos quer ensinar. Então, quando diz assim, a uns pôs Deus primeiramente os apóstolos, porquê? Porque os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo e tinham que andar, tinham que ser testemunhas vivas de Cristo. Algumas pessoas dizem assim, mas a Bíblia fala que naquela altura havia outras pessoas lá que eram apóstolos. Sim, é verdade. Assim como também havia profetas naquela altura ainda. Porquê? Porque veja, você tem que pensar o seguinte, não havia Novo Testamento, não havia nada escrito. Haviam 120 pessoas e mais tarde o número foi mencionado por Paulo como 500 pessoas que andaram com Cristo, que viram Cristo, comeram com Ele, viram os milagres, ouviram o Evangelho da própria boca de Cristo. Jesus não escreveu nenhum livro. Então, essas 500 pessoas eram todas testemunhas de Jesus, vivas. E alguns foram escolhidos, cerca de 12 foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Judas fez o que fez, teve que ser substituído. Levantaram Matias às sortes, um dolito à cara de amendoá, como dizia há pouco. Mas Jesus não foi ele que escolheu Matias. Então o que é que Jesus fez? Foi buscar Paulo e apareceu a Paulo. Agora, nós hoje não podemos ter a presunção de que Jesus também nos aparece a nós hoje e que agora somos todos estes apóstolos que andam aí agora, é tudo fruto, exemplo de um Paulo, o Paulo do século XXI, os apóstolos do século XXI. Isso não existe. O único que Jesus fez e o que fez foi com Paulo, não fez com mais ninguém. E às vezes estes supostos apóstolos que hoje falam por aí, eles também têm a presunção de dizer, eu também sou um apóstolo de Jesus Cristo, Jesus fala comigo, ele também me apareceu. Oh, irmão, isso é falso. Jesus não aparece mais em ninguém. Jesus não aparece mais ninguém, sabe porquê? Porque já está tudo revelado, está tudo aqui. Veja o que a Bíblia nos fala, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1.
Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo e por aí fora. Colossenses fala que Deus decidiu colocar em Cristo toda a plenitude da divindade. Então Jesus é que é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Não é preciso ver mais nenhum cabeça de nada. Jesus é que é o cabeça, Ele é que é o apóstolo de todos nós. Ele é que é o santo, e nós somos santos com Ele. Ele é que é o justo, e nós estamos justificados com Ele. Ele é que é o ungido, e nós estamos ungidos com Ele. Aleluia! Então nós temos que entender que há um só Deus, um só Espírito, um só Evangelho. E não é preciso mais haver apóstolos para falar hoje. Falar o quê? Aquilo que os apóstolos deixaram escrito, aquilo que as testemunhas deixaram para nós hoje. Então hoje não precisamos mais de apóstolos, nem precisamos de profetas. Porque há uma ideia errada de que a igreja precisa de uma unção apostólica, de uma unção profética para quebrar o jugo. Mas o jugo já está quebrado há muito tempo. Só que as pessoas... o que é que era o jugo? Já agora, o que é que era o jugo? O jugo era o pecado que dominava a todos nós. E Jesus quebrou esse jugo. Em Cristo Jesus, nossos pecados estão perdoados. Então eu tenho a vida eterna com Deus, porque Cristo me libertou, me perdoou. Esse jugo que me condenava, hoje já não está mais em cima de mim. Porquê? Porque eu estou perdoado, estou livre. Aleluia! E por isso eu sei qual é o meu futuro. Irei viver com Deus para sempre e tenho uma cidade à minha espera, a Nova Jerusalém. Glória a Deus! e nós andamos aí com essa história de quebrar jugos e quebrar unções, e que a igreja precisa da unção apostólica e que precisa da unção profética, não é? Estilo profetas do antigamente, tipo Elias, que manda fogo do céu, consome os inimigos todos. E nós andamos a viver, tipo, parece que nós somos assim uma espécie de uma... Precisamos de uma Liga da Justiça, não é? Como o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Precisamos de uma Liga da Justiça para quebrar aí os inimigos do Senhor e para que a igreja fique totalmente liberta. A igreja já está liberta em Cristo Jesus, amigo. A Bíblia diz, João diz: vós tendes a unção do Santo, sabeis tudo. Nós temos a unção do Espírito Santo, está em nós. O Espírito Santo vive em nós. O selo do Espírito de Deus está em nós, meu amado. Eu não preciso de nenhuma unção apostólica. A única unção apostólica que eu preciso é aquilo que os apóstolos de Jesus Cristo, que andaram com Ele, que receberam revelação dEle, não é essa revelação que está aqui escrita, que foi deixada por eles como testemunhas. É isso que eu preciso saber. Está tudo consumado, está tudo revelado. Eu não preciso de mais nenhum profeta para revelar seja o que for, porque já está tudo revelado, está aqui, está aqui. Aleluia! Então eu fico nervoso quando eu ouço certos anúncios. Vem aí o profeta que quebra o jugo, vem aí a unção da libertação, vem aí o homem de Deus, XPTO. Há até quem fale. Veja só o ridículo que nós chegamos, que quem segue o homem de Deus prospera, que o sucesso vem por seguirmos o homem de Deus. Mas que conversa é essa? O nosso sucesso vem por seguir homens? Nada disso. Alguém dizia assim: mas para seguir a Jesus tem que seguir homens. Mas onde é que isso está escrito? Eu não sei onde é que vocês inventam essas doutrinas.
O que a palavra de Deus diz é que Cristo é a pedra de esquina, Cristo é o Senhor, nele habita toda a divindade de Deus, aleluia, toda a divindade habita em Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós fala-nos nestes últimos dias pelo Filho. É o Filho, aquele que Ele veio falar, que veio anunciar e que pediu aos seus apóstolos para deixarem testemunhas escritas aqui pela sua palavra. Palavra viva andou no nosso meio, eles ouviram-na e deixaram no papel. Agora cabe a nós crer ou não. Cabe a nós crer ou não. Quando alguém se intitula de apóstolo ou de profeta, que ouve Deus diretamente, essa pessoa é falsa. É um falso profeta. É um falso apóstolo. Porquê? Porque eu só estou a ler o que o Evangelho nos fala. Alguém, volta a dizer, alguém pode dizer assim, mas naquele tempo havia apóstolos e a igreja precisa de apóstolos. A igreja precisa dos apóstolos que nos deixaram o que Jesus fez, o que Jesus lhes anunciou. Não precisamos mais de apóstolos para anunciar mais nada a nós. Já está tudo anunciado. Nós, agora, o que é que a igreja precisa? A igreja precisa de pastores. A igreja precisa, sabe do quê? De bons diáconos, de bons presbíteros. Você vai ler as recomendações do apóstolo Paulo, por exemplo, nas suas cartas a Timóteo, nas suas cartas a Tito, a Filemon, e vai por aí fora. Você, o que é que você vai ver? Você vai ver Paulo a pedir a eles para estabelecerem pastores, presbíteros, diáconos nas igrejas, para cuidar do povo, para pastorear o povo. Hoje, mais ninguém quer ser diácono. A maior parte das pessoas acham que ser diácono hoje é uma coisa muito assim. Todos querem ser apóstolos. Todos querem ter aqueles nomes pomposos para estarem assim hierarquicamente acima dos outros. E esse é um espírito que dominou a igreja nestes últimos anos, nestas últimas décadas. É uma coisa absolutamente vergonhosa, que tem estragado a fé de muitos, tem morto o Evangelho. Amados, temos que ser como aqueles irmãos de Bereia, que estudem. Temos que estudar como deve ser a palavra de Deus. Não podemos ler assim versículos isolados. Temos que ter conhecimento histórico das coisas, ler as narrativas da Bíblia, ler os contextos. E é por isso que eu digo, o que a igreja precisa de hoje, o que a igreja hoje precisa é de pastores, bons cuidadores, que ensinem aquilo que os antigos nos deixaram como testemunha, que passemos aos irmãos o verdadeiro Evangelho, para que as pessoas possam viver esse Evangelho, crer nele e passar aos outros também. O que a igreja precisa é de bons diáconos que cuidem, que assistam as viúvas, os pobres, que visitem as pessoas nas suas necessidades. O que a igreja precisa é de bons diáconos que promovam a união, o amor e a camaradagem, que nós possamos praticar a justiça, que nós possamos praticar o amor, a igualdade. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo e não de títulos. A igreja precisa de servos, de pessoas que estejam disponíveis para servir o povo e não para ser servido do povo. É isso que a igreja precisa. Qual unção, qual carapuça, qual unção de poder para partir o quê? Tanta unção apostólica que anda para aí, continuamos na mesma, o mundo cada vez está pior.
Tanta unção para quê? O que nós precisamos é da unção de Jesus Cristo. O que nós precisamos é de nos arrepender das nossas vaidades, dos nossos títulos e começarmos a servir o próximo, amar o povo, comer com eles, andar no meio deles, sentir a dor das pessoas e orar por elas. É isso que nós precisamos. E deixemos de títulos disto e daquilo. E temos que começar a ler mais a Bíblia, meus amados, para não sermos enganados. Essa história de que nós prosperamos se seguimos o homem de Deus. Quantos homens de Deus só têm feito disparates e as pessoas seguem esses disparates e agora andam todos na cova? É um cego que anda a guiar outro cego e ambos caem na mesma cova. Então, meus amados, temos que crescer espiritualmente, saber discernir e fazer a separação na palavra de Deus, saber uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou-me a lembrar, há uns anos atrás, de como é que alguns apóstolos que hoje usam esse título foram consagrados a apóstolos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um deles que durante anos estive nessa igreja e que numa reunião de hotel decidiu: ora, a partir de hoje passa a ser apóstolo. Então, mas isto é assim? A partir de hoje porquê? Teve alguma revelação de Jesus? Foi Jesus que lhe apareceu no quarto do hotel? Pois se alguém diz que Jesus lhe aparece no quarto do hotel para ser apóstolo, eu quero dizer uma coisa, isso é falso, porque Jesus não vai mais aparecer ninguém, nem vai levantar mais ninguém para apóstolo, para aparecer, porque já está tudo revelado. E digo perentoriamente, sem medo nenhum, eu não me importo que me critiquem, falem o que quiserem, eu só estou aqui para ensinar o que a Bíblia diz. Pronto. É assim. Eu não acredito nessas chamadas assim, que de repente agora já não é pastor, agora é apóstolo. Porque a unção de apóstolo é superior à de pastor. Aonde é que isso está escrito? Digam-me onde é que isso está escrito. Então eu vou-me arrepender. Digam-me onde é que está escrito que a unção de apóstolo é superior à de pastor, ou que a unção do pastor é superior do evangelista, ou que a unção do evangelista é superior que a do irmão em Cristo. Têm que me dizer onde é que isso está escrito. Então, meus amados, vamos crescer. Vamos deixar de ser meninos, de andarmos aí a brincar com berlindes, a ver quem é que é. Continuamos com o mesmo problema que alguns discípulos tiveram quando andaram com Cristo, quando chegaram ao pé de Cristo e disseram assim: ó Senhor, quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, conhecendo o coração deles, né, porque eles estavam entre eles em disputa, a ver quem é que era o maior. E ele disse: olha, queres ser grande? Então faz-te que nem um destes meus pequeninos, esta criança aqui, olha, faz-te que nem, vai-te fazer como esta criança, desce ao nível dela, serve, faz-te pequenino. Todos querem ser grandes, mas ninguém quer ser pequeno, ninguém quer servir. Então nós precisamos de crescer. Deus te abençoe e terminamos aqui mais uma aula de escola da Bíblia.